Você já reparou como o silêncio do seu próprio quarto pode se tornar o lugar mais barulhento do mundo? É na calada da noite, quando as luzes se apagam e as distrações do dia desaparecem, que os pensamentos começam a gritar, e de repente, você se vê encarando o teto, sentindo um peso invisível esmagar o seu peito, enquanto uma única pergunta ecoa na sua mente cansada. Por que está doendo tanto? Talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que a vida parece ter perdido as cores. Uma daquelas fases em que você dá o seu melhor, luta com todas as suas forças, mas o resultado parece ser apenas cinzas e frustração. Você olha para o céu e, por um instante, a sensação que invade a sua alma é a de que você foi esquecido. É como se Deus estivesse ocupado demais com o universo e tivesse deixado a sua história escapar por entre os dedos dele. Eu não estou aqui para te dar respostas prontas ou clichês vazios que não resolvem o que você está sentindo. Eu estou aqui porque eu sei que o seu coração está machucado. Eu sei que você tem chorado lágrimas que ninguém vê, que você tem travado batalhas que ninguém aplaude e que muitas vezes você sorri durante o dia apenas para esconder a tempestade que devasta a sua alma durante a noite. Existe um texto na Palavra de Deus que parece ter sido escrito exatamente para o instante que você está vivendo agora. O Salmo 61, no versículo 2, diz assim: Desde os confins da terra eu clamo a ti quando o meu coração desfalece. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Davi não escreveu essas palavras de dentro de um palácio confortável. Ele escreveu isso com a alma sangrando. Preste atenção na expressão os confins da terra. Os confins da terra não são um lugar geográfico no mapa. É um estado de espírito. É aquele lugar emocional onde a sua força acaba, onde a sua lógica não funciona mais, onde os amigos não conseguem chegar e onde o dinheiro não pode comprar alívio. Você já se sentiu nos confins da terra? Aquele lugar de exílio emocional, onde você se sente completamente isolado, mesmo estando cercado de pessoas. E é nesse lugar, com o coração desfalecendo, que Davi faz um pedido muito específico. Ele não pede que Deus explique o motivo da dor. Ele não pede um mapa para sair do deserto. Ele apenas diz: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quando a enchente da dor invade a nossa vida, se ficarmos no nível do chão, nós vamos nos afogar. Nós precisamos de uma rocha mais alta. Nós precisamos da perspectiva de Deus. Nós temos a mania de tentar entender os propósitos de Deus usando a nossa própria altura, a nossa própria visão limitada. Mas a nossa visão alcança apenas o agora, enquanto a visão de Deus alcança a eternidade. Pense em um quadro sendo pintado. Se você olhar o quadro de muito perto, a apenas um palmo de distância, você verá apenas manchas de tinta desorganizadas, pinceladas rudes e cores que parecem não fazer sentido. A dor, muitas vezes, é como olhar a pintura de perto demais. Dói, confunde, parece não ter propósito nenhum. Mas quando Deus te leva para a rocha que é mais alta, Ele está te afastando um pouco da tela para que você possa ver a obra completa. Aquela pincelada escura de sofrimento que parecia destruir a pintura era, na verdade, a sombra necessária para dar profundidade e destaque à luz que virá logo em seguida. Mas eu sei que entender isso na teoria é muito diferente de viver isso na prática. Na prática, a dor queima. Na prática, a rejeição rasga a alma. Na prática, o luto deixa um vazio que parece impossível de ser preenchido. E é exatamente por isso que a Bíblia não esconde o sofrimento humano. Ela não é um livro sobre pessoas perfeitas com vidas intocáveis. Ela é o diário de pessoas quebradas que foram reconstruídas pelas mãos de um Deus amoroso. Quero que você se lembre de um homem chamado Mefibosete. Talvez você não ouça muito sobre ele, mas a história dele fala muito sobre o que você está passando. Mefibosete era neto do rei Saul. Ele nasceu para morar no palácio, nasceu para brincar nos corredores do poder e ter um futuro brilhante. Mas quando ele tinha apenas 5 anos de idade, uma tragédia aconteceu. Uma notícia terrível chegou e sua babá, no desespero de tentar salvá-lo, acabou deixando o menino cair. Por causa dessa queda, Mefibosete ficou coxo de ambos os pés para o resto da vida. Pense nisso por um instante. Ele não escolheu cair. Ele não pecou para merecer isso. Ele não tomou uma decisão errada. Ele foi vítima das circunstâncias. Alguém o deixou cair.
Quantos de nós não estamos carregando dores profundas hoje, simplesmente porque em algum momento da vida, alguém nos deixou cair, alguém em quem confiávamos soltou as nossas mãos. Depois daquela queda, a vida de Mefibosete mudou para sempre. Ele perdeu o palácio, perdeu a família, perdeu os títulos e foi morar em um lugar chamado Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Significa lugar de não pasto, ou lugar onde não há palavras. Era uma terra árida, esquecida, um lugar onde as pessoas iam para se esconder e morrer. É lá que a dor nos leva. A dor nos empurra para a nossa própria Lodebar emocional, um lugar de silêncio e escassez. Mefibosete cresceu acreditando que sua vida estava acabada, que ele era apenas um erro, um peso morto. Ele se via como um cão morto. Mas o que ele não sabia era que havia um rei no palácio procurando por ele. O rei Davi, representando o próprio Deus, não estava procurando pessoas perfeitas. Ele perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Deus sabe exatamente em qual Lodebar você está escondido hoje. Ele sabe qual foi a queda que quebrou a sua estrutura. Ele sabe quem te deixou cair e quem não soube cuidar do seu coração. E hoje o rei está mandando te chamar. A dor que você sofreu não cancelou o seu lugar na mesa do rei. O seu sofrimento não invalidou o propósito que está escrito com o seu nome desde antes da fundação do mundo. Às vezes nós nos perguntamos por que Deus não impediu a queda. Por que Ele não segurou a mão daquela pessoa antes que ela nos machucasse? Por que Ele não curou a enfermidade? Por que Ele não evitou a falência? A verdade é que vivemos em um mundo caído, sujeito ao tempo, ao acaso e às escolhas humanas. Mas a promessa de Deus não é que não cairíamos, e sim que nenhuma queda seria o fim da nossa história. Feche os olhos por um segundo e imagine os passos cansados de um pai de família voltando para casa depois de mais um dia buscando emprego sem sucesso. Ele olha para as mãos vazias e se pergunta como vai olhar nos olhos dos filhos. Ou pense na lágrima silenciosa de quem acabou de ouvir um diagnóstico médico impossível de reverter. Essas são dores reais, dores que rasgam o tecido da nossa esperança. Mas é nesse exato ponto de quebra que o milagre começa a ser desenhado. Na Bíblia, há outra história fascinante sobre a dor e a postura diante dela. Uma mulher rica e influente que vivia em Sunem recebeu um milagre extraordinário, um filho que ela já não esperava ter. Aquele menino cresceu e se tornou a alegria da casa. Mas um dia, de forma súbita e inexplicável, o menino sente uma dor de cabeça no campo, é levado para a mãe e morre no colo dela ao meio-dia. Consegue imaginar o desespero dessa mãe? A promessa de Deus havia morrido em seus braços. Qualquer pessoa em sã consciência teria gritado, chorado, se desesperado e questionado a Deus com todas as forças. Mas o que essa mulher faz é algo que desafia a lógica humana. Ela pega o corpo do menino, sobe as escadas e o coloca sobre a cama do profeta Eliseu. Ela fecha a porta e sai. Quando o marido pergunta por que ela está indo atrás do profeta em um dia comum, ela responde apenas uma frase: tudo vai bem. Quando o servo do profeta a encontra no caminho e pergunta se está tudo bem com ela, com o marido e com o filho, ela responde de novo: tudo vai bem. Como alguém que acabou de perder a coisa mais preciosa da vida pode dizer que tudo vai bem? Isso não era negação da realidade. Isso não era uma maquiagem para esconder a dor. Isso era a fé ancorada na rocha que é mais alta do que ela. Ela entendeu que o seu desespero no nível do chão não traria o seu filho de volta. Ela precisava buscar a resposta em um nível superior. Ela estava dizendo: a minha dor é imensa, o meu mundo caiu, mas o Deus que me deu a promessa ainda está no controle. Se está nas mãos dele, tudo vai bem. Você não precisa entender cada detalhe do processo que está atravessando agora para confiar em quem está no controle. Você só precisa saber quem é o dono do processo. A dor, nas mãos de Deus, nunca é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta, um cinzel nas mãos do maior e mais amoroso escultor do universo. Conta-se que um observador, certa vez, olhou para um bloco de mármore bruto e feio e riu do escultor que passava horas batendo naquele bloco. Semanas depois, o observador voltou e encontrou uma estátua magnífica, cheia de detalhes e perfeição. Impressionado, ele perguntou: como você fez isso? O escultor respondeu:
A estátua sempre esteve ali. Eu só tirei tudo aquilo que não era ela. Deus está usando os momentos difíceis, as frustrações e as dores para bater no mármore da sua vida. Ele não está fazendo isso para te destruir. Ele está tirando o orgulho, a autossuficiência, os apegos desnecessários, o medo de não ser suficiente. Ele está quebrando tudo aquilo que não se parece com o propósito original que ele sonhou para você. Cada batida dói, eu sei, mas cada batida revela um traço da obra-prima que você está se tornando. Pense na metáfora de uma semente. Uma semente não tem olhos e não tem cérebro. Se ela tivesse, no dia em que fosse jogada na terra fria e escura, coberta de sujeira e esmagada pelo peso do solo, ela pensaria: este é o meu fim. Fui enterrada, fui esquecida no escuro. Mas nós, que estamos do lado de fora olhando, sabemos que aquele não é o fim da semente. Aquela escuridão não é um túmulo, é uma incubadora. Você não foi enterrado pela vida, você foi plantado por Deus. Essa escuridão, esse silêncio, essa sensação de sufocamento que você sente hoje, não vieram para te matar. Eles são o ambiente necessário para que a casca do seu orgulho e dos seus medos seja rompida, e para que raízes profundas comecem a crescer dentro de você. Uma árvore sem raízes profundas cai na primeira ventania. Deus está permitindo o processo no escuro para que a sua base seja inabalável. Eu quero que você saiba que você é muito importante. Você tem um valor incalculável. O céu inteiro parou para que a sua vida fosse gerada. Os seus sonhos importam. A sua família importa. A sua saúde mental importa. Não permita que as vozes da frustração e do cansaço te convençam de que não vale a pena continuar tentando. Levante a cabeça. Há uma força dentro de você que nem você mesmo conhecia, e ela está despertando exatamente agora. Se você olhar para trás, vai perceber que você já sobreviveu a dias que achou que te matariam. Você já atravessou tempestades que pareciam não ter fim. Você já chorou até dormir, e ainda assim o sol nasceu na manhã seguinte e você encontrou forças para sair da cama. Sabe por que você não desistiu? Porque aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. A mão dele sempre esteve sustentando a sua estrutura quando tudo ameaçava desabar. Nós não gostamos da dor, porque ela nos rouba o controle. Mas a verdade libertadora é que nós nunca tivemos o controle de nada. A dor nos ensina a humildade de soltar o leme e dizer: Pai, o barco é teu. A tempestade é forte, mas tu és o dono do mar. Quando você solta o peso de tentar entender tudo, uma paz absurda que excede todo o entendimento invade o seu peito. É a paz de quem descansa no meio da guerra. Quero te fazer um convite muito simples hoje. Você não precisa resolver todos os problemas da sua vida nas próximas 24 horas. Você não precisa ter todas as respostas. Apenas respire. Apenas dê um passo de cada vez. Pegue os fragmentos do seu coração. Junte os cacos dessa situação que parece não ter conserto e entregue nas mãos de Deus. Deus é especialista em trabalhar com coisas quebradas. Quando Jesus pegou os pães e os peixes para alimentar a multidão, o milagre da multiplicação só aconteceu depois que o pão foi partido. Quando a mulher se aproximou de Jesus com um vaso de alabastro cheio de perfume caríssimo, o aroma só encheu a casa inteira depois que o vaso foi quebrado. O seu quebrantamento de hoje está liberando um perfume de adoração e resiliência que vai inspirar gerações. Sua história não acaba na página da dor. O capítulo que você está lendo agora não é o fim do livro. O autor da vida ainda está com a caneta na mão, escrevendo uma virada que vai surpreender você e todos aqueles que achavam que a sua trajetória havia chegado ao fim. Há dias de sol e de águas tranquilas te esperando logo após essa curva. Continue caminhando. Continue lutando pelos seus objetivos. Acredite na força que te sustenta invisivelmente. Não tenha medo de clamar dos confins da terra. Chore se precisar chorar. Grite se precisar gritar. Mas no final do seu clamor, não se esqueça de dizer: leva-me, Senhor, para a rocha que é mais alta do que eu. Que Ele cure as suas feridas de forma suave, que Ele enxugue as suas lágrimas com amor de Pai e que Ele restaure a sua alegria de viver com uma intensidade que você jamais provou antes. Eu não sei exatamente onde você está assistindo a este vídeo ou como você chegou até aqui, mas eu sinto no meu coração que eu preciso orar por você. Por isso, por favor,
Escreva aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou o estado de onde você está me ouvindo. Se você tem algum familiar, um marido, um filho ou um parente próximo que está passando por uma grande dificuldade, coloque o nome dele aqui também. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e orar por você e pela sua família. Se essa mensagem tocou o seu coração e te trouxe algum tipo de consolo, eu peço que você deixe o seu like aqui no vídeo. Aproveite para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Assim, toda vez que postarmos um conteúdo novo, você será avisado e nós continuaremos caminhando juntos, alimentando a sua fé e a sua esperança. Um forte abraço e que a paz de Deus esteja sempre com você.